perseguidos mas protegidos. Espírito Santo. Comentário do 16º capítulo do Evangelho de João. Entre outras coisas gloriosas, Deus falou de si mesmo. Esta é uma. Eu firo e eu curó. Deuteronômio 32 verso 3. O discurso de Cristo neste capítulo, que continua e conclui seu sermão de despedida a seus discípulos, faz isso. Aqui estão palavras ofensivas no aviso que ele lhes dá sobre os problemas que estavam diante deles, versos 1 a 6. Aqui estão as palavras de cura nos confortos que ele administra a eles para apoio durante esses problemas, que são 5. Que ele lhes enviaria o Consolador, versos 7 a 15. Que ele os visitaria novamente em sua ressurreição, versos 16 a 22. Que ele lhes asseguraria uma resposta de paz a todas as suas orações, versos 23 a 27. Que ele agora estava voltando para seu Pai, versos 28 a 32. Que, quaisquer que sejam os problemas que eles possam encontrar neste mundo, em virtude de sua vitória sobre ele, eles devem ter certeza de paz nele, verso 33. Perseguição anunciada. A conveniência da partida de Cristo. Lemos em João 16 versos 1 a 6. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas, agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Cristo lidou fielmente com seus discípulos quando os enviou em suas missões, pois lhes contou o pior, para que pudessem se sentar e calcular o custo. Ele havia dito a eles no capítulo anterior para esperar o ódio do mundo, agora aqui nestes versos. Ele lhes dá uma razão pela qual os alarmou assim com expectativa de problemas. Estas coisas vos tenho dito, para que não vos escandalizeis. Os discípulos de Cristo podem ser escandalizados pela cruz. E a ofensa da cruz é uma tentação perigosa, mesmo para os homens bons, de se afastar dos caminhos de Deus, ou se desviar deles, ou continuar fortemente neles. Abandonar sua integridade ou seu conforto. Não é à toa que um tempo de sofrimento é chamado de hora de tentação. Nosso Senhor Jesus, ao nos avisar dos problemas, planejou tirar o terror deles, para que não fosse uma surpresa para nós. De todos os adversários de nossa paz, neste mundo de problemas, nenhum nos insulta mais violentamente, nem desordena mais nossas tropas, do que o desapontamento. Mas podemos facilmente receber um convidado que esperamos, e sendo avisados, estamos preparados, para emoniti. Ele prediz particularmente o que eles deveriam sofrer. Os que têm poder para isso vos expulsarão das suas sinagogas, e isto não é o pior, eles vos matarão. Eis 2 espadas desembainhadas contra os seguidores do Senhor Jesus. A espada da censura eclesiástica. Isso é feito contra eles pelos judeus, pois eles eram os únicos pretendentes ao poder da igreja. Eles vos expulsarão das suas sinagogas, aposinagogous poiesous em imas, eles farão de vocês excomungados. Eles o expulsarão das sinagogas específicas das quais você era membro. A princípio, eles os flagelarão em suas sinagogas como desprezadores da lei, Mateus 10 verso 17, e por fim os expulsarão como incorrigíveis. Eles o expulsarão da congregação de Israel em geral, a Igreja Nacional dos Judeus, o excluirão dos privilégios disso, o colocarão na condição de fora da lei, para ser golpeado na cabeça, como outro lobo. Eles vão olhar para vocês como sendo samaritanos, como pagãos e publicanos. Eu proíbo o uso de água e fogo. E se não fosse pelas penalidades, confiscos e incapacidades incorridas por meio disto, não seria nenhum dano ser assim expulso de uma casa infectada e caindo. Observe que muitas vezes tem sido destino dos discípulos de Cristo serem injustamente excomungados. Muitas boas verdades foram marcadas com o anátema, e muitos filhos de Deus foram entregues a Satanás. A espada do poder civil. Chegou a hora, chegou a hora. Agora as coisas provavelmente ficarão piores com você do que até agora. Quando você for expulso como herege, eles o matarão e pensarão que fazem um serviço a Deus, e outros vão pensar assim também. Você os achará realmente cruéis. Eles vão matar você. As ovelhas de Cristo foram consideradas como ovelhas para o matadouro. Os 12 apóstolos, é dito, foram todos condenados à morte, exceto João. Cristo havia dito, capítulo 15 verso 27, vocês devem testemunhar, serem martirizados, vocês serão mártires, selarão a verdade com seu sangue, o sangue de seu coração. Você os achará aparentemente conscienciosos, eles pensarão que prestam serviço a Deus, eles parecerão, para oferecer um bom sacrifício a Deus,
como aqueles que expulsaram os antigos servos de Deus e disseram: seja glorificado o Senhor. É possível para aqueles que são verdadeiros inimigos do serviço de Deus fingir um grande zelo por ele. O trabalho do diabo muitas vezes foi feito com a libré de Deus, e um dos inimigos mais maliciosos que o cristianismo já teve está sentado no templo de Deus. Além disso, é comum patrocinar uma inimizade à religião com uma cor de dever para com Deus e serviço à sua igreja. O povo de Deus tem sofrido as maiores dificuldades de perseguidores conscienciosos. Paulo realmente pensou que deveria fazer o que fez contra o nome de Jesus. Isso não diminui em nada o pecado dos perseguidores, pois as vilanias nunca serão consagradas colocando o nome de Deus nelas, mas aumenta os sofrimentos dos perseguidos, morrer sob o caráter de inimigos de Deus, mas haverá uma ressurreição de nomes e também de corpos no grande dia. Ele lhes dá a verdadeira razão da inimizade e raiva do mundo contra eles. Estas coisas vos farão, não porque lhes fizeste algum mal, mas porque não conheceram o Pai, nem a mim. Deixe que isso console, que ninguém será seu inimigo, senão o pior dos homens. Note: muitos que fingem conhecer a Deus são miseravelmente ignorantes dele. Aqueles que pretendem servi-lo pensavam que o conheciam, mas era uma noção errada que tinham dele. Israel transgrediu a aliança e ainda clamou: meu Deus, nós te conhecemos. Aqueles que são ignorantes de Cristo não podem ter nenhum conhecimento correto de Deus. Em vão os homens fingem conhecer a Deus e a religião, enquanto menosprezam a Cristo e o cristianismo. São realmente muito ignorantes de Deus e de Cristo aqueles que pensam que é um serviço aceitável perseguir pessoas boas. Aqueles que conhecem a Cristo sabem que ele não veio ao mundo para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, que ele governa pelo poder da verdade e do amor, não do fogo e da espada. Nunca houve uma igreja tão perseguidora como aquela que faz da ignorância a mãe da devoção. Ele diz a eles por que os avisou disso agora e por que não antes. Porque ele lhes contou isso agora, não para desencorajá-los ou aumentar sua tristeza atual. Nem ele lhes disse sobre o perigo que eles poderiam inventar como evitá-lo, mas que quando chegar a hora, e você pode ter certeza de que chegará, você possa se lembrar que eu lhe disse. Observe que, quando chegarem os tempos de sofrimento, será útil para nós lembrar o que Cristo nos disse sobre os sofrimentos, para que nossa crença na previsão e fidelidade de Cristo possa ser confirmada, e, para que o problema possa ser menos grave, pois já nos foi dito sobre isso antes, e assumimos nossa profissão na expectativa disso, de modo que não deveria ser uma surpresa para nós, nem considerado um erro para nós. Como Cristo em seus sofrimentos, portanto, seus seguidores devem estar atentos ao cumprimento da Escritura. Porque ele não lhes disse isso antes. Eu não falei isso com você desde o início, quando você e eu nos conhecemos, porque eu estava com você. Enquanto ele estava com eles, ele suportou o choque da malícia do mundo e ficou na frente da batalha. Contra ele os poderes das trevas nivelaram toda a sua força, não contra pequenos ou grandes, mas apenas contra o rei de Israel e, portanto, ele não precisou dizer tanto a ele sobre o sofrimento, porque não caiu muito em sua parte. Mas descobrimos que desde o início ele ordenou que se preparassem para os sofrimentos. E, portanto, parece antes significar a promessa de outro Consolador. Isso ele havia falado pouco para eles no início, porque ele estava com eles para instruí-los, guiá-los e confortá-los. Então eles não precisavam da promessa da presença extraordinária do Espírito. Os filhos da câmara nupcial não precisariam tanto de um Consolador até que o noivo fosse levado embora. Ele expressa uma preocupação muito afetuosa pela presente tristeza de seus discípulos, por ocasião do que ele havia dito a eles. Versos 5 e 6 Agora não devo mais estar com você, mas ir até aquele que me enviou, para repousar ali, após esta fadiga. E nenhum de vocês me pergunta, com alguma coragem, para onde vais? Encheu seu coração. Ele havia dito a eles que estava prestes a deixá-los. Agora vou embora. Ele não foi expulso à força, mas partiu voluntariamente. Sua vida não foi extorquida dele, mas depositada por ele. Ele foi até aquele que o enviou, para prestar contas de sua negociação. Assim, quando partimos deste mundo, vamos para aquele que nos enviou a ele, o que deve nos tornar solícitos para viver com bons propósitos, lembrando que temos uma comissão a cumprir, que deve ser devolvida em um determinado dia. Ele disse a eles que tempos difíceis eles deveriam sofrer quando ele se fosse, e que eles não deveriam esperar uma vida tranquila e fácil como a que tiveram. Agora, se esses eram os legados que ele tinha para deixar para eles, que haviam deixado tudo para ele, eles seriam tentados a pensar que haviam feito um péssimo negócio com isso e estavam, no momento, consternados com isso, em que seu mestre simpatiza com eles, mas os culpa. Que eles eram descuidados com os meios de conforto, e não se incitaram a procurá-lo. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Pedro havia começado esta pergunta, e Tomé a apoiou, mas não o perseguiram, não aceitaram a resposta.
Eles estavam no escuro a respeito disso e não perguntaram mais, nem buscaram uma satisfação mais completa. Eles não continuaram buscando, não continuaram batendo. Veja que professor compassivo Cristo é e quão condescendente com os fracos e ignorantes. Muitos professantes não tolerarão que o aluno faça a mesma pergunta 2 vezes. Se ele não pode pegar uma coisa rapidamente, deixe-o ir sem ela. Mas nosso Senhor Jesus sabe como lidar com bebês, que devem ser ensinados com preceito sobre preceito. Se os discípulos aqui tivessem descoberto que sua partida era para seu avanço e, portanto, sua partida deles não deveria incomodá-los excessivamente, porque eles deveriam ser contra sua preferência. E para sua vantagem e, portanto, seus sofrimentos por ele deveriam não perturbá-los excessivamente, pois uma visão de Jesus à direita de Deus seria um apoio eficaz para eles, como foi para Estevão. Observe que uma investigação humilde e crente sobre o desígnio e a tendência das mais sombrias dispensações da providência ajudaria a nos reconciliar com elas, e a nos afligir menos e a temer menos por causa delas. Nos silenciará perguntar, de onde eles vieram? Mas abundantemente nos satisfará em perguntar, para onde eles vão? Pois sabemos que eles trabalham para o bem. Que eles estavam muito concentrados e se debruçaram demais sobre as ocasiões de sua dor. A tristeza encheu seus corações. Cristo havia dito o suficiente para enchê-los de alegria, mas, olhando apenas para o que era contra eles e negligenciando o que era para eles, eles estavam tão cheios de tristeza que não havia espaço para alegria. Observe que é uma falha comum e tolice dos cristãos melancólicos residir no lado escuro da nuvem, meditar em nada além do terror e fazer ouvidos moucos à voz da alegria. Aquilo que enchia o coração dos discípulos de tristeza e impedia a operação dos consolos administrados por Cristo era uma afeição muito grande a esta vida presente. Eles estavam cheios de esperanças do reino externo e da glória de seu Mestre, e de que deveriam brilhar e reinar com ele. E agora, em vez disso, ouvir nada além de prisões e aflições, isso os encheu de tristeza. Nada é um prejuízo maior para nossa alegria em Deus do que o amor do mundo, e a tristeza do mundo, a consequência disso. A conveniência da partida de Cristo. A promessa do Espírito. Lemos em João 16 versos 7 a 15. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Como era comum com os profetas do Antigo Testamento confortar a igreja em suas calamidades com a promessa do Messias. Assim, vindo o Messias, a promessa do Espírito foi o grande consolo, e ainda é. 3 coisas temos aqui sobre a vinda do Consolador. Que a partida de Cristo foi absolutamente necessária para a vinda do Consolador, os discípulos estavam tão relutantes em acreditar nisso que Cristo viu motivo para afirmá-lo com uma solenidade mais do que comum. Em verdade vos digo. Podemos estar confiantes na verdade de tudo o que Cristo nos disse. Ele não tem intenção de nos impor. Agora, para torná-los tranquilos, ele aqui diz a eles. Em geral, era conveniente para eles que ele fosse embora. Esta era uma doutrina estranha, mas se fosse verdade, era confortável o suficiente e mostrava a eles quão absurda era sua tristeza. É conveniente, não só para mim, mas também para você, que eu vá. Embora eles não tenham visto e relutem em acreditar, assim é, observe. Essas coisas muitas vezes parecem penosas para nós, mas são realmente convenientes para nós, e particularmente nossa partida quando terminamos nosso curso. Nosso Senhor Jesus é sempre para o que é mais conveniente para nós, quer pensemos assim ou não. Ele não lida conosco de acordo com a loucura de nossa própria escolha, mas graciosamente anula e nos dá o remédio que relutamos em tomar, porque ele sabe que é bom para nós. Portanto, era conveniente porque era para o envio do Espírito. Agora observe que a ida de Cristo foi para a vinda do Consolador. Isso é expresso negativamente. Se eu não for embora, o Consolador não virá. E por que não? Primeiro, assim foi estabelecido nos conselhos divinos sobre este assunto, e a medida não deve ser alterada. A terra será abandonada por eles. Aquele que dá livremente pode recordar um presente antes de conceder outro, enquanto nós guardaríamos tudo com carinho. Em segundo lugar, é bastante congruente que o embaixador extraordinário seja chamado de volta, antes da chegada do enviado,
que deve residir constantemente. Em terceiro lugar, o envio do Espírito seria o fruto da compra de Cristo, e essa compra seria feita por sua morte, que era sua partida. Em quarto lugar, era para ser uma resposta à sua intercessão dentro do véu. Assim, esse presente deve ser pago e orado por nosso Senhor Jesus, para que possamos aprender a dar maior valor a ele. Em quinto lugar, o grande argumento que o Espírito deveria usar para convencer o mundo deve ser a ascensão de Cristo ao céu e sua recepção aqui. Por fim, os discípulos devem ser desmamados de sua presença corporal, que eles costumavam adorar, antes de serem devidamente preparados para receber as ajudas e confortos espirituais de uma nova dispensação. É expresso positivamente: se eu partir, eu enviarei a você, como se ele tivesse dito: confie em mim para fornecer efetivamente que você não perderá com a minha partida. O Redentor glorificado não se esquece de sua igreja na terra, nem jamais a deixará sem os apoios necessários. Embora ele parta, ele envia o Consolador, ou melhor, ele parte com o propósito de enviá-lo. Ainda assim, embora uma geração de ministros e cristãos parta, outra é levantada em seu lugar, pois Cristo manterá sua própria causa. Que a presença do Espírito de Cristo em sua igreja é muito melhor e mais desejável do que sua presença corporal, que era realmente conveniente para nós que ele fosse embora, para enviar o Consolador. Sua presença corporal pode ser colocada em um lugar ao mesmo tempo, mas seu Espírito está em todo lugar, em todos os lugares, em todos os momentos, onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome. A presença corporal de Cristo atrai os olhos dos homens, seu Espírito atrai seus corações. Essa foi a letra que mata, seu Espírito vivifica. Que a vinda do Espírito era absolutamente necessária para a realização dos interesses de Cristo na terra, e quando ele vier. Aquele que é enviado está disposto a vir, e em sua primeira vinda ele fará isso, ele irá reprovar, ou, como a margem diz, ele convencerá o mundo, por seu ministério, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Veja aqui qual é o ofício do Espírito e em que missão ele é enviado. Para reprovar. O Espírito, pela palavra e pela consciência, é um reprovador. Ministros são reprovadores por ofício, e por eles o Espírito reprova. Para convencer. É um termo de lei e expressa o ofício do juiz ao resumir as evidências e estabelecer um assunto que há muito é examinado sob uma luz clara e verdadeira. Ele convencerá, isto é, ele silenciará os adversários de Cristo e sua causa, descobrindo e demonstrando a falsidade e falácia daquilo que eles mantiveram, e a verdade e certeza daquilo a que se opuseram. Observe que a obra convincente é obra do Espírito. Ele pode fazê-lo efetivamente, e ninguém além dele. O homem pode abrir a causa, mas é somente o Espírito que pode abrir o coração. O Espírito é chamado de Consolador, e aqui é dito: ele convencerá. Alguém poderia pensar que isso é um consolo frio, mas é o método que o Espírito usa: primeiro convencer e depois confortar. Primeiro abrir a ferida e depois aplicar remédios curativos. Ou, tomando a convicção de forma mais geral, para uma demonstração do que é certo, sugere que os confortos do Espírito são sólidos e fundamentados na verdade. Veja quem são aqueles a quem ele deve reprovar e convencer: o mundo, tanto judeus quanto gentios. Ele dará ao mundo os meios mais poderosos de convicção, pois os apóstolos irão por todo o mundo, apoiados pelo Espírito, para pregar o Evangelho, totalmente provado. Ele deve providenciar suficientemente para retirar e silenciar as objeções e preconceitos do mundo contra o Evangelho. Muitos infiéis foram convencidos por todos e julgados por todos. Ele convencerá de maneira eficaz e salvífica muitos no mundo, alguns em todas as épocas, em todos os lugares, a fim de sua conversão à fé de Cristo. Agora, isso foi um encorajamento para os discípulos, em referência às dificuldades que eles provavelmente enfrentariam. Que eles deveriam ver o bem feito, o reino de Satanás cair como um raio, o que seria a alegria deles, como era dele. Mesmo neste mundo maligno o Espírito trabalhará, e a convicção dos pecadores é o consolo dos ministros fiéis. Que este seja o fruto de seus serviços e sofrimentos, estes devem contribuir muito para este bom trabalho. Veja do que o Espírito convencerá o mundo. Do pecado, porque eles não acreditam em mim. O Espírito é enviado para convencer os pecadores do pecado, não apenas para lhes dizer isso. Na convicção há mais do que isso. É para provar isso sobre eles e forçá-los a possuí-lo, como aqueles que foram condenados por suas próprias consciências. Fazê-los conhecer suas abominações. O Espírito convence do fato do pecado, que fizemos isso e aquilo, da culpa do pecado, que fizemos mal ao fazê-lo, da loucura do pecado, que agimos contra a razão correta e nosso verdadeiro interesse, da sujeira do pecado, que por ele nos tornamos odiosos a Deus, da fonte do pecado, a natureza corrupta, e, finalmente, do fruto do pecado, que o seu fim é a morte.
O Espírito demonstra a depravação e degeneração do mundo inteiro, que todo mundo é culpado diante de Deus. O Espírito, em convicção, prende especialmente sobre o pecado da incredulidade, a não crença deles em Cristo, primeiro, como grande pecado reinante. Existia e existe um mundo de pessoas que não creem em Jesus Cristo e não percebem que esse é o seu pecado. A consciência natural lhes diz que assassinato e roubo são pecados, mas é uma obra sobrenatural do Espírito convencê-los de que é pecado suspender sua crença no Evangelho e rejeitar a salvação oferecida por ele. A religião natural, depois de nos dar suas melhores descobertas e orientações, estabelece e nos deixa sob esta obrigação adicional, que qualquer revelação divina que nos seja feita a qualquer momento, com evidência suficiente para provar que é divina, nós a aceitamos e nos submetemos para isso. Esta lei transgridem aqueles que, quando Deus nos fala por meio de seu Filho, recusam aquele que fala, e, portanto, é pecado. Em segundo lugar, como grande pecado arruinador. Todo pecado é assim em sua própria natureza. Nenhum pecado é assim para aqueles que creem em Cristo, de modo que é a incredulidade que condena os pecadores. É por isso que eles não podem descansar, não podem escapar da ira de Deus. É um pecado contra o remédio. Em terceiro lugar, como aquilo que está no fundo de todo pecado, então Calvino aceita. O Espírito convencerá o mundo de que a verdadeira razão pela qual o pecado reina entre eles é porque eles não estão unidos a Cristo pela fé. Ne putimus vel guttum unum rectitudinis sine Christo nobis inesse. Não suponhamos que, separados de Cristo, tenhamos uma gota de retidão. Calvino. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, podemos entender isso. Da justiça pessoal de Cristo. Ele convencerá o mundo de que Jesus de Nazaré era o Cristo justo, como confessou o centurião. Certamente este era um homem justo. Seus inimigos o colocaram sob o pior dos caracteres, e multidões não estavam convencidas de que ele era um homem mau, o que fortaleceu seus preconceitos contra sua doutrina. Mas ele é justificado pelo Espírito, ele provou ser um homem justo e não um enganador. E então o ponto está efetivamente ganho, pois ele é o grande redentor ou um grande trapaceiro. Mas um trapaceiro temos certeza de que ele não é. Agora, por qual meio ou argumento o Espírito convencerá os homens da sinceridade do Senhor Jesus? Porque, primeiro, eles não mais o verem contribuirão para a remoção de seus preconceitos. Eles não verão mais na semelhança da carne pecaminosa, na forma de um servo, que os fez menosprezá-lo. Moisés foi mais respeitado após sua remoção do que antes. Mas, em segundo lugar, sua ida ao Pai seria uma plena convicção disso. A vinda do Espírito, de acordo com a promessa, foi uma prova da exaltação de Cristo à direita de Deus, Atos 2 verso 33, e isso foi uma demonstração de sua justiça, pois o Deus Santo nunca colocaria um enganador à sua direita. Da justiça de Cristo comunicada a nós para nossa justificação e salvação. Aquela justiça eterna que o Messias deveria trazer, dando dois agora. Primeiro, o Espírito convencerá os homens desta justiça. Tendo por convicções do pecado mostrado a eles sua necessidade de justiça, para que isso não os leve ao desespero, ele lhes mostrará onde ela pode ser obtida e como eles podem, ao acreditarem, ser absolvidos da culpa e aceitos como justos em visão de Deus. Era difícil convencer aqueles dessa justiça que pretendia estabelecer a sua, mas o Espírito fará. Em segundo lugar, a ascensão de Cristo é o grande argumento apropriado para convencer os homens dessa justiça. Eu vou para o Pai, como prova de minhas boas-vindas com ele, você não me verá mais. Se Cristo tivesse deixado alguma parte de seu empreendimento inacabado, ele havia sido enviado de volta. Mas agora que temos certeza de que ele está à direita de Deus, temos certeza de sermos justificados por ele. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. Observe aqui. O diabo, o príncipe deste mundo, foi julgado, foi descoberto como um grande enganador e destruidor, e como tal julgamento foi lançado contra ele, e a execução em parte realizada. Ele foi expulso do mundo gentil quando seus oráculos foram silenciados e seus altares abandonados, expulso dos corpos de muitos em nome de Cristo, cujo poder milagroso continuou por muito tempo na igreja. Ele foi expulso da alma das pessoas pela graça de Deus trabalhando com o Evangelho de Cristo. Ele caiu como um raio do céu. Este é um bom argumento com o qual o Espírito convence o mundo do julgamento, isto é, primeiro, da santidade e santificação inerentes. Mateus 11 pelo julgamento do príncipe deste mundo, parece que Cristo é mais forte que Satanás, e pode desarmá-lo e despojá-lo, e estabelecer seu trono sobre a ruína dele. Em segundo lugar, de uma nova e melhor dispensação das coisas. Ele mostrará que a missão de Cristo no mundo era consertar as coisas nele e introduzir tempos de reforma e regeneração. E ele prova isso, que o príncipe deste mundo, o grande mestre do desgoverno, é julgado e expulso. Tudo ficará bem quando seu poder for quebrado. Quem fez o mal?
Em terceiro lugar, do poder e domínio do Senhor Jesus. Ele convencerá o mundo de que todo julgamento está confiado a ele, e que ele é o Senhor de tudo, o que é evidente por isso, que ele julgou o príncipe deste mundo, quebrou a cabeça da serpente, destruiu aquele que tinha o poder da morte e despojou os principados. Se Satanás for assim subjugado por Cristo, podemos ter certeza de que nenhum outro poder pode resistir a ele. Em quarto lugar, do dia final do julgamento. Todos os inimigos obstinados do Evangelho e reino de Cristo certamente serão finalmente reconhecidos, pois o diabo, seu líder, é julgado. Que a vinda do Espírito seria de vantagem indescritível para os próprios discípulos. O Espírito tem trabalho a fazer, não apenas nos inimigos de Cristo, para convencê-los e humilhá-los, mas também em seus servos e agentes, para instruí-los e confortá-los. E, portanto, era conveniente para eles que ele, Jesus, fosse embora. Ele lhes dá a entender o terno senso que tinha de sua fraqueza atual. Ainda tenho muito a dizer a vocês, não o que deveria ter sido dito, mas o que ele poderia e teria dito, mas você não pode suportá-los agora. Veja que professor Cristo é. Ninguém como ele em abundância. Quando ele disse muito, ainda tem muito mais a dizer. Tesouros de sabedoria e conhecimento estão escondidos nele, se não formos limitados em nós mesmos. Ninguém como ele por compaixão. Ele teria falado mais sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus, particularmente da rejeição dos judeus e do chamado dos gentios, mas eles não podiam suportar isso os confundiria e tropeçaria, em vez de lhes dar qualquer satisfação. Quando, depois de sua ressurreição, eles falaram com ele sobre a restauração do reino a Israel, ele se referiu à vinda do Espírito Santo, pelo qual eles deveriam receber poder para suportar aquelas descobertas que eram tão contrárias às noções que haviam recebido que não poderiam suportá-las agora. Ele lhes assegura assistência suficiente, pelo derramamento do Espírito. Eles agora estavam conscientes de grande embotamento e muitos erros, e o que eles devem fazer agora que seu mestre os está deixando? Mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, você ficará tranquilo e tudo ficará bem. Bem, de fato, pois ele se comprometerá a guiar os apóstolos e glorificar a Cristo. Para guiar os apóstolos, ele vai cuidar. Para que não errem o caminho, ele o guiará. Como o acampamento de Israel foi guiado através do deserto pela coluna de nuvem e fogo. O Espírito guiou suas línguas ao falar e suas penas ao escrever, para protegê-los de erros. O Espírito nos é dado para ser nosso guia, Romanos 8:14, não apenas para nos mostrar o caminho, mas para ir junto conosco, por suas contínuas ajudas e influências. Para que não faltem ao seu fim, ele os guiará em toda a verdade, como o habilidoso piloto guia o navio até o porto para o qual está destinado. Ser levado a uma verdade é mais do que mal conhecê-la, é estar íntima e experimentalmente familiarizado com ela, ser piedosamente e fortemente afetado com isso. Não apenas ter a noção disso em nossas cabeças, mas o deleite, o sabor e o poder disso em nossos corações, denota uma descoberta gradual da verdade brilhando cada vez mais. Ele o conduzirá por aquelas verdades que são claras e fáceis para aquelas que são mais difíceis. Mas como em toda verdade, o significado é, primeiro, em toda verdade relativa à sua embaixada, o que quer que fosse necessário ou útil para eles saberem, a fim de cumprir devidamente seu cargo, eles deveriam ser totalmente instruídos nisso. Quais verdades eles deveriam ensinar aos outros, o Espírito os ensinaria, lhes daria compreensão e os capacitaria a explicar e defender. Em segundo lugar, em nada além da verdade. Tudo em que ele o guiará será a verdade. A unção é a verdade. Nas seguintes palavras, ele prova a ambos. O Espírito não ensinará nada além da verdade, pois ele não falará de si mesmo nenhuma doutrina distinta da minha, mas tudo que ele ouvir e souber ser a mente do Pai, somente isso ele falará. Isso sugere que o testemunho do Espírito, na palavra e pelos apóstolos, é no que podemos confiar. O Espírito conhece e perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus, e os apóstolos receberam esse Espírito, para que possamos aventurar nossas almas na palavra do Espírito. Que o testemunho do Espírito sempre concorda com a palavra de Cristo, pois ele não fala de si mesmo, não tem nenhum interesse separado ou intenção própria. Mas, como em essência nos testemunhos, ele é um com pai e filho, João a palavra e o Espírito dos homens muitas vezes discordam, mas a palavra eterna e o Espírito eterno nunca discordam. Ele vos ensinará toda a verdade, e nada vos ocultará do que vos for útil, porque vos anunciará as coisas futuras. O Espírito estava nos apóstolos como um espírito de profecia. Foi predito que ele deveria ser assim, e ele era assim. O Espírito mostrou-lhes as coisas por vir. O Espírito falou da apostasia dos últimos tempos. Quando ele estava no Espírito, tinha coisas por vir mostradas a ele em visão. Agora, isso foi uma grande satisfação para suas próprias mentes e útil para eles em sua conduta, e também foi uma grande confirmação de sua missão.
Jansen News tem uma nota piedosa sobre isso. Não devemos lamentar que o Espírito não nos mostre as coisas que estão por vir neste mundo, como ele fez com os apóstolos. Basta que o Espírito na palavra nos mostre as coisas que virão no outro mundo, que são nossa principal preocupação. O Espírito se comprometeu a glorificar a Cristo. Versos 14 e 15. Até mesmo o envio do Espírito foi a glorificação de Cristo. Deus, o Pai, o glorificou no céu, e o Espírito glorificou na terra. Foi a honra do Redentor que o Espírito foi enviado em seu nome e enviado em sua missão, para continuar e aperfeiçoar seu empreendimento. Todos os dons e graças do Espírito, toda a pregação e todos os escritos dos apóstolos, sob a influência do Espírito, as línguas e os milagres, deveriam glorificar a Cristo. O Espírito glorificou a Cristo conduzindo seus seguidores à verdade como é em Jesus. Ele lhes assegura, primeiro, que o Espírito deve comunicar as coisas de Cristo a eles. Ele receberá o que é meu e vô-lo mostrará. Como em essência ele procedeu do Filho, assim em influência e operação ele derivou dele. Ele tomará daquilo que é meu ponto tudo que o Espírito nos mostra, isto é, aplica-se a nós, para nossa instrução e conforto, tudo que ele nos dá para nossa força e vivificação, e tudo que ele assegura e sela para nós, tudo pertenceu a Cristo e foi tido e recebido dele. Tudo era dele, pois ele comprou e pagou caro por isso e, portanto, ele tinha motivos para chamá-lo de seu, dele, pois ele primeiro recebeu, foi-lhe dado como cabeça da igreja, para ser comunicado por ele a todos os seus membros. O Espírito não veio para erigir um novo reino, mas para promover e estabelecer o mesmo reino que Cristo havia erigido, para manter o mesmo interesse e perseguir o mesmo desígnio. Aqueles, portanto, que pretendem o Espírito e difamam a Cristo, mentindo para si mesmos, pois ele veio para glorificar a Cristo. Em segundo lugar, que aqui as coisas de Deus devem ser comunicadas a nós. Para que ninguém pense que receber isso não os tornaria muito mais ricos, ele acrescenta, todas as coisas que o Pai tem são minhas. Como Deus, toda aquela luz autoexistente e felicidade autossuficiente que o Pai tem, ele tem. Como mediador, todas as coisas lhe são entregues pelo Pai. Toda aquela graça e verdade que Deus designou para nos mostrar, ele colocou nas mãos do Senhor Jesus. Colossenses 1 verso 1. As bênçãos espirituais nas coisas celestiais são dadas pelo Pai ao Filho por nós, e o Filho confia ao Espírito para transmiti-las a nós. Alguns o aplicam ao que vem logo antes. Ele lhe mostrará as coisas que estão por vir, e assim é explicado por Apo Deus o deu a Cristo, e ele o transmitiu a João, que escreveu o que o Espírito disse.